Olá, meus amigos, aqui estamos juntos novamente para partilhar uma porção da Palavra de Deus com vocês. Aqui está a minha Bíblia e eu convido a você para pegar também lá a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é uma das mais lindas parábolas de Jesus, a mais contada, a mais apreciada em todo o mundo evangélico. Nessa parábola, a figura do pai aqui, como eu ouvi um sermão do Dr. Amin Rodor lá no UNASP, é um retrato de Deus. E no versículo de hoje, o pai da parábola que Jesus contou, viu de longe o filho que se aproximava. A implicação é extraordinária. Ele esperava o filho. Essa é a implicação. Dia após dia, nunca deixou de esperar. Apenas o amor paterno genuíno poderia reconhecer o filho embaixo daqueles farrapos que cobriam aquele andarilho distante. Mas como disse o Dr. Amin, o amor tem bons olhos. O pai discerniu. O pai reconheceu seu filho ao longe, quando ainda estava distante, aquele filho que ele tanto esperava. O filho estava ainda distante para expressar qualquer tipo de arrependimento. Mas o pai já o avistou, o pai já o esperava. Os judeus daquele tempo e os cristãos medievais diziam que Deus nos aceita porque nos arrependemos. Mas a Bíblia e Jesus não diz assim. A Bíblia diz que Deus nos aceita para que nos arrependamos. É diametralmente oposto o ponto de vista de Jesus. Para entender bem essa história, essa parábola que Jesus contou do filho pródigo, devemos nos lembrar que lá no Oriente, um homem idoso, respeitado, ele não deveria correr publicamente. Tal ato era considerado inapropriado e indigno. Mas esse pai da parábola, tomado de compaixão pelo filho, desconsiderou todos os protocolos e etiquetas da sua cultura. Ele correu ao encontro do filho, que ele tanto amava. E aqui nós encontramos o lado redentivo dessa história. Correndo, diz a palavra do Senhor, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou ternamente. Por que o pai correu para ser o primeiro a ver o filho e a cobrir os seus andrajos? O pai queria ter certeza de que seria o primeiro na vila a encontrar com seu filho para protegê-lo de críticas ou de atitudes julgadoras, impedir os julgamentos por parte dos habitantes daquele vilarejo. O pai não queria correr o risco de que seu filho fosse desencorajado pela zombaria ou o desdém de outras pessoas e acabasse desistindo de chegar na casa do pai. O gesto daquele pai deixou os observadores, os moradores daquela vila atônitos. Ele lançou ao pescoço desse estranho, vestido de farrapos, e ainda cheirava a porcos, e o cobriu de beijos. Que figura extraordinária! Jesus nos pinta o retrato de Deus nessa história. O pai segurou o rapaz
e o apertou longamente contra o peito. Que história! Enche-nos de emoção tal história. Apertou contra o peito para impedir que o filho caísse de joelhos numa posição de subserviência. Que amor é esse? Ele nem mesmo permitiu que o filho completasse o discurso que havia ensaiado. A confissão do filho que retorna é sufocada pela graça do Pai e pela bondade infinita daquele Pai que ama o filho que desperdiçou todos os seus bens indo para um país distante e que agora retorna à casa paterna. Surpreendentemente, o pai não pronunciou nenhuma palavra ao filho, mas as ações diziam tudo. Ordenou-lhe que trouxesse as melhores vestes, aquelas que só eram usadas em ocasiões especiais, em grandes ocasiões. Colocou nas mãos do filho um anel sinete, símbolo de autoridade, e colocou sandálias nos pés, pois apenas os servos, os escravos andavam descalços. O que tudo isso indica? Por que Jesus contou essa parábola tão rica de detalhes? O que a Bíblia quer nos dizer, o que Jesus quis nos dizer, é que todas as marcas daquele país distante foram apagadas quando o filho retornou. Tudo fora perdoado, tudo fora esquecido. Ah, meu amigo que me assiste nesse momento, o Deus que você concebe é esse Deus, pois é assim que Ele é. O Deus da Bíblia é exatamente assim. Se não é esse Deus que você concebe, você deve então reestruturar as suas concepções de Deus. Ele recebe, perdoa e aceita aqueles que se voltam para Ele. Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar você a entregar o seu coração. Se você anda distante de Deus, agora é a hora de você retornar para os braços desse Pai que tanto te ama, que tanto te espera. Ele está de braços abertos para cobrir os seus andrajos. Ainda que cheiremos a porco, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos ama. Eu desejo do meu coração que você entregue a sua vida a Jesus nesse momento. E quero pedir que a sua família, os seus filhos estejam nos braços do Senhor. Em nome de Jesus é que eu te faço esse apelo e esta oração. Um grande abraço a todos.